Rapaz, amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar sobre o Fundo Imobiliário da Pátria de Shopping PMLL11. Vamos falar sobre o seu relatório mensal de fevereiro. Vamos dar uma olhada nas suas informações na ordem. E no final eu trago a minha informação, a minha visão, opinião. Lembrando que nada que aparecer nesse vídeo é recomendação nem de compra, nem de venda. Minha garganta tá um pouquinho melhor. Então, mas mesmo assim, se dá algumas falhadinhas, eu já peço perdão desde agora. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu falei fevereiro, mas é de janeiro, tá? A Pátria, nesse quesito, ela ainda tá um pouco atrasada. Então, ela ainda soltou só o de janeiro. O de fevereiro deva sair bem no finalzinho de março, começo de abril. Então, é um pouco mais atrasado do que nós costumamos ver, que nem da Quineia já soltou seu relatório em fevereiro. BTLG já soltou seu relatório em fevereiro. Então, esse é um ponto de atenção, um ponto que poderia melhorar nos relatórios da Pátria, ser um pouquinho mais rápido na distribuição dos seus relatórios. Mas, vamos continuando aqui. O objetivo do fundo é obtenção de renda a partir de exploração imobiliária de participações em shopping centers no Brasil. O fundo teve início em dezembro de 2017, então 8, 9 anos de existência. Ele é gerido pela Pátria, administrado pelo Banco Genial. Tem a taxa de administração total de 0,5% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. É das taxas de administração menores do que dos ativos que eu costumo ver mais de perto aqui pro canal. Então aqui já é um ponto positivo. E o melhor ainda é sobre o valor de mercado do fundo. Então, se o fundo tiver descontado, ele recebe menos de taxa de administração. Público-alvo em geral, né? Aqui ele traz o panorama de janeiro. No cenário macro, eu vou pular para não ficar muito grande o vídeo. Mas, se você quiser, você pausa o vídeo aí e dá para você ler certinho. Aqui ele traz seus indicadores financeiros. Ele tem um total de 1,6 bi de patrimônio líquido. Cerca de R$ 118,21 da sua cota patrimonial. Cota de mercado, R$ 106,34 no fechamento desse relatório. Isso dá um PVP de 0,90. Um dividend yield ao valor de mercado de 11,3%. E um dividend yield ao valor patrimonial daria um dividend yield de 10% ao ano. Então, já vamos ver só seus indicadores imobiliários. Nós vamos na ordem. Tem cerca de 15 shoppings. Seu NOI por metro quadrado, em comparação anual, 2024 2025, teve um aumento de 7,5%. Tem uma BL de 147 mil metros quadrados e a taxa de ocupação de 96,4%. Estamos de vir para os comentários da gestão. Vamos dar uma olhada ali na ordem, rapidinho. Quantos que está hoje no dia que eu estou gravando? Hoje, no dia que eu estou gravando, dia 13/3. Preço atual dele R$ 107,12. Eu estou gravando com o mercado aberto, então pode ser que a hora que você estiver vendo esse vídeo, a cotação esteja diferente. PVP de 0,90. Mesmo PVP do relatório gerencial, mas aqui ele está um pouco mais caro. Um dividend yield de 9,87%. A vacância de 3,80%. Uma alavancagem bruta de 9,18% e a liquidez média diária, levando em consideração os últimos 2 meses, de 6,7 milhões. Tem a variação positiva cerca de 24%, em questão de reais, cerca de R$ 20. Então, em 12 meses atrás, sua cotação estava R$ 86. E aqui ele ainda não era do Pátria. Então foi esse ano agora, final de 2025, que ele foi comprado pelo Pátria. Ele traz seu portfólio, cerca de 85% está alocados em imóveis, no caso nos shoppings. 4,97% em caixa, cerca de 89 milhões. 0,29% em ações de sociedades e 8% em fundos imobiliários. Tem cerca de 127 mil cotistas. E o último dividendo dele foi R$1. E o desse mês também, que não saiu esse relatório ainda, mas também foi R$1. Antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui te pedir, se você ainda não for inscrito, e esse vídeo trazer alguma informação relevante,
alguma informação nova, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, ativa as notificações e deixa um comentário sobre o PMLL11. Se você tem ele na carteira, se não tem, se tem algum outro fundo de shopping, quem sabe, dependendo do quanto comentário tiver, eu trago a análise do outro shopping que tiver nos comentários. Não se esqueça também, se você quiser deixar uma recomendação de conteúdos para o canal, lógico, desde com educação, uma crítica construtiva também, fique à vontade. Então vamos voltar para o relatório. Comentário do gestor, referente a janeiro de 2026. Então ele destaca as atualizações do fundo no mês. Ele teve um total de receita de R$ 2,21 por cota. Teve um resultado distribuível de R$ 2,08. Nós já vimos que ele distribuiu R$ 1 por cota. Por que ele teve tanta receita e tanto resultado distribuível? Primeiro, ele teve uma receita imobiliária expressiva por se tratar de um mês com sazonalidade comercial. Ou seja, final de ano ele tem mais movimento nos seus shoppings, então suas receitas também vêm mais gordas, vêm maiores. Ele teve também eventos não recorrentes. O primeiro dele foi o lucro da venda do ativo Boulevard Shopping Bauru, cerca de 58 centavos por cota, e também teve o vencimento de uma aplicação de renda fixa, num total de 10 centavos por cota, então ele teve 68 centavos de não recorrente. Ele anunciou R$ 1 e pagou no dia 13 de fevereiro. E ele aqui, ele já deu guidance no relatório passado, mas ele estima manter-se R$ 1 por cota, pelo menos no primeiro semestre de 2026. Ele traz sua alavancagem, tem cerca de 10% de alavancagem no portfólio. Nós vimos na ordem que está um pouco menor na ordem, mas no relatório ele traz 10%. Aquele destaque teve um crescimento de 7,5% no seu NOI por metros quadrados e de 6,8% nas vendas por metros quadrados, acumulado em 2025, que leva em consideração a comparação de 2025 para 2024, por isso que chega nesse 7,5% e 6,8%. E ele só leva em consideração os ativos com mais de 12 meses na carteira. Que ele continua o seu relatório, os seus comentários. Ele traz a questão de vendas totais por metro quadrado. O fundo registrou R$ 2.324 por metros quadrados a vendas em dezembro de 2025. Então, ele leva em consideração as informações de dezembro, apesar do relatório ser de janeiro. Esse valor representou uma queda de 0,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Então, em relação a 2024, teve uma queda. Já na comparação ano a ano de 2025 para 2024, ele teve um crescimento de 6,8%. Foi o que nós vimos ali, em cima. Agora que o seu NOI por metro quadrado, cerca de R$ 126 o metro quadrado de NOI. Isso dá um crescimento de 12,8% frente a dezembro de 2024. Já em comparação ao ano de 2025 contra 2024, um crescimento de 7,5%. Sua taxa de ocupação 96%, que ele destaca que nesse relatório, os dados de mercado e informações financeiras do fundo refere-se ao mês de janeiro. Já indicadores imobiliários dos shoppings são referentes a dezembro, no caso, a receita dele representa janeiro e o NOI, resultado com vendas, representa dezembro. Então, como eles ainda levam em consideração dezembro, as transações concluídas em janeiro do Boulevard Shopping Bauru e Suzano Shopping não entrou nesse relatório. Entrará no próximo, que ele deva trazer agora na última semana de fevereiro ou na última semana de março. Que ele deve trazer agora na última semana de março ou no começo de abril. Lembrando, esse é um ponto que a Pátria poderia melhorar. Que ele traz seus orçamentos orçados para 2026. O NOI, Net Operating Income e os investimentos orçados, que é a CAPEX e a Allowance, eu acho que é assim que fala. Estimados para o ano 2026 dos shoppings investidos, deve ter respectivamente um montante de 176,8 milhões, 25,6 milhões para participação do Pátria Malls. Aqui ele traz a porcentagem de cada shopping no fundo, quantos que o fundo tem do shopping, que nem aqui, Península Mall e o Rio 2 Shopping é 100% do fundo.
Agora que o shopping Tacaruna é 7% apenas. Então ele tem um orçamento do NOI, que é MM, então é milhões, cerca de 176,8 milhões. Já em investimento, ele pretende investir 25,6 milhões. Aqui a GE, consulta formal consolidada do PMLL, ele lançou essa consulta, essa AGE, no dia 9 de fevereiro, para aquisição dos 3 shoppings do RBR Malls e mais algumas mudanças no seu regulamento. São elas: critérios de elegibilidade para fundos conflitados, então, famoso conflito de interesse. Aumento do capital autorizado para 30 bi, então, ele já quer deixar 30 bilhões autorizado para fazer novas captações lá no futuro, e assim não perder tempo, tendo que abrir AGE, os cotistas votar. Então aí seria mais rápido para não ter perigo dele perder a oportunidade de comprar o shopping. Tem o direito de recomprar as cotas quando tiver descontado na visão da gestora. Fiança e aval, que é garantias. E também pede a dispensa do direito de reembolso em caso de incorporação, cisão, fusão ou transformação do fundo. Se caso ele quiser fazer uma fusão e o cotista não quiser continuar no fundo por causa dessa fusão, nesse momento ele tem o direito de pedir o reembolso no valor do patrimonial, se eu não me engano. E aqui ele abriu essa AGE para não ter essa oportunidade mais do cotista pedir reembolso. Se caso você não gostar da cisão, ou da fusão, ou da transformação, você vende sua cota no valor de mercado e não pede o reembolso no valor patrimonial. Aqui ele destaca os 3 ativos do RBR Malls: Shopping Eldorado, Praça Sul Shopping e Shopping Pátio Higienópolis. São 3 shoppings considerados de ótima qualidade. Lembrando que ele não tem 100% desses shoppings, é a porcentagem. E aqui ele traz como que você pode votar. Você entra lá na B3 ou através por aqui, que é o direto no administrador do fundo. Aqui ele traz a performance no mês. O PMLL teve 1,9% de performance, o IFIX 2,3% e o CDI bruto 1,2%. Então aqui ele só perdeu para o IFIX no mês em rentabilidade. E suas distribuições, como podemos ver, ele subiu de 86 centavos para R$1 no começo de 2026, mas ele tem uma média dos últimos 12 meses de 87 centavos por cota. Que é seu dividend yield em relação ao patrimonial e ao valor mercado. Aqui a famosa DRE, que ele já trouxe lá em cima, detalhado. Ele teve um total de receita de R$2,21. Desses, R$1,52 foi com receita de locação, 11 centavos com receitas imobiliárias e 58 centavos com receita extraordinárias, que foi o que nós vimos lá, a venda e o retorno da renda fixa. Ele teve um total de 13 centavos por cota de despesa, e desses 13, 7 centavos foi despesas financeiras, que nós já vimos lá em cima também, que ele tem 10% de alavancagem, então os juros dessa despesa sai da despesa financeira. Então ele teve um resultado total de R$2,08, ou 29 milhões, e distribuiu R$1, cerca de 13,9 milhões. Então com isso a sua reserva acumulada saiu 72 centavos para R$1,81. Aqui eu destaquei o acumulado dos últimos 12 meses. Ele teve um resultado distribuível de 161 milhões e distribuiu 145 milhões. Então aqui, nesse caso, ele gerou mais do que ele distribuiu, por isso que aumentou sua reserva. Saindo de 83 centavos lá em fevereiro para R$1,81 em janeiro de 2026. Mas um ponto muito importante que você tem que levar em consideração, sempre que você for analisar fundo imobiliário, principalmente de shopping, você pegar pelo menos as últimas 12 DRE, ou 12 relatórios gerencial do mês, do ano, para você ter uma análise do ano. Porque como é shopping, e ele depende do número de clientes que vai dos seus shoppings, vai lá fazer compra, vai lá comer, vai assistir um filme, deixa o carro no estacionamento. Então tem meses que é mais forte, como nós já vimos em dezembro, mas tem meses que é bem mais fraco. Então leva sempre isso em consideração. Além do shopping,
O HTMX, que é um shopping, que é um fundo de... O HTMX, que é um fundo de hotéis, também tem esse mesmo problema. Tem meses que ele tem mais movimento nos seus hotéis, tem meses que ele tem menos. Então, se eu for analisar ele, for analisar fundo de shopping, leve isso em consideração. Se você não conhece HTMX ainda, eu vou deixar um card aqui em cima para você conhecer, ver a análise que eu fiz do fundo. E se te interessar, pode colocar na sua lista de estudo, quem sabe, né? Te interessa. Então vamos dar continuidade aqui. Que ele traz suas parcelas a receber, suas parcelas a pagar. E tem cerca de 200 mil para receber em 2026, em até 12 meses, que foi a venda do ativo Boulevard Shopping Feira. E ele tem tudo isso para pagar. Mas vamos se atentar até 12 meses, cerca de 2026. Ele tem cerca de 7,4 milhões para pagar em 2026. Nós vamos ver lá embaixo que ele também ainda tem uma parcela de CRI. Isso daqui é só as compras que ele fez e as vendas. E do 1,6 que ele tem bi de patrimônio líquido, ele tem cerca de 1,5 bi de imóveis, 159 milhões em fundos imobiliários, cerca de 90 milhões em renda fixa, que seria o caixa dele, 12,2 milhões em outros, e os 200 mil que ele tem a pagar, a receber. Em aquisições ele tem cerca de 168,5 milhões, que seria 161,1, seria maior que 12 meses, então a partir de 2027, mais os 7,4 que ele tem que pagar em 2026. Seria o até 12 meses, seria o ativo circulante, e a partir de 12 meses seriam seus passivos não circulantes. Desculpa, não é ativo. Então aqui, esses 200 mil que ele tem que receber em até 12 meses seria seu ativo circulante. E aqui que ele tem que pagar em até 12 meses são seus passivos circulantes. E a partir de 12 meses são seus passivos não circulantes. Mas isso daqui é uma matéria de contabilidade um pouquinho mais aprofundada. Quem sabe um dia eu traga o meu próprio curso, eu ensino isso também, já que eu estou estudando para ser um contador. E em breve, com a glória de Deus, estarei formado. E isso também auxiliará nos meus estudos. E lógico também, no futuro, eu possa vir a ensiná-los também sobre isso também. Aqui ele traz a alavancagem financeira em relação aos CRIs. Então aqui ele traz que ele vai estar com a alavancagem de 9,8% lá no início de 2027. Que ele já traz, hoje está 10,2%. Em 2027 cai para 9,8%. Sua alavancagem vai até 2036. Quem traz a amortização do saldo devedor, aqui é só do CRI, tá? Esse ano ele tem que pagar cerca de 6,8 milhões, mais os 7 e pouco lá que tá lá em cima, que ele tem com a aquisição de ativos, dá um total de 13,6 milhões. Nós vimos aqui que só em renda fixa ele tem 90 milhões, então tá tranquilo para pagar a sua alavancagem desse ano. E só o que ele pode segurar, reter dos 5% semestralmente, ele já conseguiria pagar o saldo devedor do CRI desse ano. Então tá tranquilo, questão de dívida para esse ano, tá tranquilo. Aqui são seus CRIs, ele tem cerca de 4 CRI. Apenas um, ele já tá pagando juros e amortização. Os outros, ele vai pagar só lá em janeiro de 2027. Por isso que tem não dá pra ver, eu coloquei bem em cima, é por isso que tem um salto de 6,2 para 14 milhões aqui. É porque daí vai começar a pagar a amortização também, além dos juros. Lembrando que a receita financeira, despesa financeira, você só pode pagar os juros das dívidas, tá? Já a amortização sai da venda de imóveis ou quando é possível, o fundo imobiliário faz emissão de cotas. Aqui é a sua carteira de ativos, seus três principais em questão de NOI e de valor patrimonial é o Maceió Shopping, 12,9%, Madureira Shopping com 17,5%
e o Rio Anil Shopping com 9,2%. Essa distribuição geográfica tem 21% em São Paulo, 48% no Rio de Janeiro. Aquele destaque tem 15 ativos, que são 15 shoppings, diversificados por estados, com administradoras de shopping majoritariamente através de participações minoritárias e de ativos dominantes. Que ele traz a comparação dos últimos 3 anos do NOI por metro quadrado. Como podemos ver, ele vem aumentando. Em 2023 foi 102, em 2024 112 e em 2025 126. Aqui vendas totais também. Aqui teve uma leve queda, como nós já vimos, de 2024 para 2025, mas em relação a 2023 também aumentou. Aqui é o fluxo de veículo, vem caindo. Fluxo de veículo vem caindo. Era 20% em 23, caiu para 16% em 24 e 11% em 25. Taxa de ocupação vem subindo. Na verdade, né, se manteve é sacanagem, né? Se manteve de 96% de 2024 para 2025. Aquele traz a inadimplência líquida vem diminuindo a sua inadimplência, como podemos ver. Antes era menos 2% de inadimplência, depois foi para menos 3% e agora está menos 6%. Joe, inadimplência negativa? É. Por que isso acontece? Porque ele conseguiu renegociar as inadimplências que ficou para trás. Aí ele negociou com o devedor e conseguiu receber. E os que estão nos seus shoppings não estão inadimplentes, aí dá inadimplência negativa. Isso é uma carteira de ativos, como podemos ver aqui, por porcentagem de VP, 14,8%. Madureira Shopping, fica no Rio de Janeiro. Outra Maceió Shopping, né? Lá em Maceió, com 14,6%. E São Luís, que é o Rio Anil Shopping, com 9,5%. Seu número de cotistas nós já vimos, cerca de 127 mil cotistas. E aqui a Pátria traz quem somos a Pátria, né? Faz um famosa propaganda. Então esse foi mais um relatório de mensal. Dessa vez o PMLL 11, referente a janeiro. Então aqui nós já começamos aqui com um puxão de orelha na Dona Pátria. Soltar o relatório mensal do um pouquinho com mais rapidez, né? A gestora muito grande vem comprando um monte de gestora menores. Então, esse ponto a melhorar. Em relação ao PMLL, na minha visão, um ótimo fundo de shopping. Vem para brigar com os gigantes do setor. Apesar dele ter uma leve queda em alguns dos seus números, no ano total, ele vem com ótimos números. Vem um importante, distribuindo menos do que está gerando, ou seja, ele está fazendo reserva. Tem mais de 1,80 de reserva para poder segurar esse R$1, pelo menos até o final desse semestre. Vem pagando que uns 10%, 11% até, pelo valor que está hoje. Lembrando que nada que aparece aqui é recomendação nem de compra nem de venda, mas, na minha visão, é um dos top 3 fundos de shopping no momento. Deixa aí no comentário a sua opinião. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like, ativa as notificações. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Um ótimo final de semana a todos. E até a próxima. Esse foi mais um vídeo do Dividendos para a Liberdade.